Vamos falar sobre parto? Esse tema é sempre instigante, é sempre muito gostoso. Toda vez que eu recebo um casal me perguntando em que momento nós falaremos sobre parto, eu digo para eles que o parto é o resultado de um planejamento que nós vamos construindo ao longo de toda a jornada que é a gravidez. Mas, em especial, fazer um plano de parto é importante que a gente já tenha uma noção mais realística, tanto da evolução materna quanto da evolução do feto, para que a gente possa, de fato, colocar isso numa forma mais realística no contexto desse plano do parto. Então, vamos entender que o planejamento é a colocação das ideias, ouvir qual é o objetivo de cada casal, é entender clinicamente essa evolução. E na hora que a gente parte para fazer um plano, a gente está concretizando todo esse planejamento que a gente vem fazendo ao longo da gravidez. Então, hoje em especial, eu quero falar com vocês sobre o plano de parto. Então, do ponto de vista obstétrico, o planejamento do parto ele começa na primeira consulta. É quando a gente compreende a história clínica daquela mulher, o contexto familiar que envolve aquela gravidez, e se ela tiver um histórico obstétrico, obviamente que isso vai me dar embasamento para um melhor planejamento. Eu costumo brincar que a primeira gravidez é como se nós tivéssemos perdidos numa mata fechada. Por quê? Porque não sabemos o que vamos encontrar adiante, nem como vamos sair daquela mata com a máxima tranquilidade possível. Mas o objetivo é sair com segurança e todos juntos. Então eu peço para os casais o seguinte: não nos separemos. Um não pode encontrar a saída e os outros ficarem perdidos. Então, todo mundo tem que estar junto, o que também simboliza que durante o pré-natal, estar linkado com o seu obstetra é imprescindível. Então, a gente se baseia em todo esse histórico. Por quê? Porque se eu tenho uma paciente que está na primeira gravidez, eu estou com várias interrogações na evolução clínica dela e do seu bebê. Mas se eu já estou com uma paciente que ela tem um antecedente obstétrico positivo, isso também me dá mais tranquilidade. E se do contrário, ela teve intercorrências como aumento de pressão, diabetes, isso aumenta o meu alerta. Então aí começa o nosso planejamento com uma boa história clínica, com um bom exame físico e a seguir com uma avaliação rotineira em consultas subsequentes, realização de exames, realização de ultrassonografia para avaliação de feto, tanto na questão formação anatômica quanto de crescimento. E aí, normalmente, eu vou deixando para fazer o plano de parto com o casal, com a família como um todo, um pouquinho mais adiante, em torno de 34, 35 semanas de gravidez. Porque é aí que eu já tenho condições de análise clínica materna e fetal para compreender qual vai ser o melhor objetivo, o melhor desfecho daquela gravidez. Mas eu vou confessar para vocês, hoje, cada vez que eu pergunto para um casal o que eles almejam em relação ao parto, eu sinto no interior de cada um deles um pouco de temor, um pouco de medo para responderem. E eu até digo para eles assim: nossa, a vida moderna realmente é difícil. Porque hoje, o que eu percebo? Quando uma mulher diz que quer ter um parto vaginal, uma boa parte das pessoas que convivem com essa mulher vão dizer que não apoiam, que ela vai correr um risco. E quando ela diz que quer uma cesárea, a outra metade das pessoas apedrejam ela. Então eu falo, tenha calma. Quando lhe responderem que parto você vai ter, eu quero que você responda que vai ser o mais seguro. Porque este é o papel do obstetra. O obstetra é um guia, o obstetra é um piloto que quer fazer você ter o pouso, que é o parto, mais seguro e mais suave possível. Esse é o objetivo de toda essa análise clínica, de todo esse planejamento que nós fazemos ao longo da gravidez. Você não precisa querer ter domínio sobre isso. Olha o que eu acho muito interessante. A vida moderna, de fato, nos impõe determinadas responsabilidades
E nós temos a necessidade, às vezes, de ter tudo ao nosso domínio, nossa palma da mão. Mas parto não é isso. Parto é uma resposta de uma somatória de fatores num contexto de saúde materna, de contexto de saúde da gravidez e num contexto de família, num contexto social. E isso é muito importante de você considerar, porque muitas vezes a mulher fica numa necessidade de que ela defina tudo e não, você faz parte do processo, você não é dona dele. Então, vá para o teu parto com leveza, com tranquilidade, sabendo que você, bem conduzida, vai ter o parto mais seguro possível. Então, na consulta anterior à consulta de plano de parto, eu deixo o casal numa missão. Eles vão pensar sobre o parto. Vão ler, vão ver algum vídeo que eles quiserem, vão me trazer quais são os objetivos, quais são as expectativas deles em relação ao parto. Então, na próxima consulta, eu vou começar fazendo essa pergunta para eles. O que vocês almejam em relação ao parto? E olha que interessante, gente. Por mais que eu tenha planejado esse momento, é sempre interessante como o casal olha um para o outro na dúvida do que vai responder. Mas na dúvida, exatamente porque alguns dizem, não sei de nada, eu li várias coisas, eu escutei relatos dos mais diversos, o que às vezes até aumentou a segurança, ou o contrário, a insegurança. Mas o objetivo dessa pergunta é que você possa claramente dizer o que você espera, quais são as suas expectativas. Porque eu, obstetra, vou adequar o plano à sua expectativa, sabendo que, na verdade, você tem um projeto a ser executado, do qual você vai lá e faz uma pincelada, mas você não vai executar plenamente. Isso é muito bom para tirar um pouco o peso também das suas costas, né? Aquele peso de responsabilidade. Mas, enfim, quando as pacientes começam a me responder sobre parto, elas querem, a priori, definirem, pelo menos de imediato, se elas almejam entrar em trabalho de parto e tentar um parto vaginal, ou se elas almejam entrar em trabalho de parto e irem para uma cesárea, ou elas têm a liberdade de dizerem, não, eu quero ir para a minha cesárea. Mas eu vou dizer uma coisa interessante para vocês. Tenham calma com essa decisão. Porque algumas coisas ainda podem acontecer e vocês mudarem de ideia, ou do ponto de vista clínico, mudar também a expectativa em relação ao parto. Eu vou te contar uma história. Há mais ou menos uns 15 anos, eu recebi no meu consultório uma médica, foi minha aluna há muito tempo, e ela disse para mim, doutora Silândia, eu sei que você gosta muito de parto normal, mas eu quero ter uma cesárea marcada. Não quero ter contrações, eu quero chegar lá linda, maquiada e ter meu parto. Eu brincava com ela, dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Tenha calma, nem tudo depende de você. E um certo dia ela estava jantando num restaurante e me telefonou dizendo que a bolsa tinha rompido. Eu falei, tudo bem, então vai em casa, pegue suas coisas e eu já estou me direcionando ao hospital. De forma que eu cheguei antes do casal e eles chegaram em 2 horas de bolsa rota e ela estava literalmente parindo. Não daria nem tempo eu chamar um anestesista e planejar aquela cesárea daquele momento. E foi um parto lindo, laceração zero, foi maravilhoso. 4 anos depois, essa mesma paciente engravidou. Menino correndo para tudo que era lado, ele chegava aqui ao consultório e ele brincava, pulava e ela disse para mim, agora eu quero um parto normal, porque eu quero ir para casa sem estar operada e eu agora compreendi que um parto normal é muito tranquilo para mim. Gente, na segunda gravidez, o bebê dela sentou. Eu fiz todas as manobras que vocês podem imaginar para eu girar esse bebê e ela foi para cesárea porque o bebê estava sentado. E isso me ensinou e reforçou o meu conceito. A mulher faz parte do processo. Ela não domina o processo. Ela pode dizer o que ela almeja em relação ao parto,
mas tendo a consciência de que não é ela que vai definir tudo o que vai acontecer em relação ao parto. Então eu comecei a brincar dizendo o seguinte: pense que aqui tem 4 pessoas que vão fazer parte desse processo direto do parto. Este maior é o bebê, é o feto. Um feto precisa estar bem para poder parir, para nascer de parto normal. Ele precisa estar num tamanho normal para ele nascer de parto normal. Ele precisa estar numa posição adequada para nascer de um parto normal. Ele precisa fazer todos os movimentos corretos durante o trabalho de parto para nascer de via vaginal. Portanto, talvez seja, de fato, o feto o principal definidor da via de parto. Aqui, páreo a páreo, estão a grávida e o esposo da grávida. A grávida, porque é ela que vai viver todo o processo, é ela que domina teu corpo, é ela que quer vivenciar aquilo, é ela que tem maior capacidade de dizer quero ou não quero seguir, ou o contrário. Mas aqui do lado tem o companheiro, que pode ser alguém da família, pode ser uma grande amiga, enfim, essa pessoa de suporte para dizer para ela, tá tudo bem, vamos seguir as orientações da sua obstetra. No momento em que você cansar, no momento em que você estiver achando que não vai conseguir seguir, eu vou estar aqui do teu lado te dando apoio. Mas eu queria, sobretudo, chamar a atenção do menor dedinho. A menor pessoa nesse processo talvez seja o obstetra. Eu estou me colocando como a menor pessoa do processo exatamente porque o meu papel não é definir a tua via de parto. O meu principal papel, aliás, o meu único papel, é garantir que a sua via de parto seja a mais segura. Esse é o grande objetivo que a gente constrói durante o pré-natal e que nós vamos conversar a partir de agora de uma forma mais enfática. Faz parte ainda desse planejamento pensar em qual maternidade você vai escolher para ter seu filho. O que é que você vai precisar levar para essa maternidade? E eu vou te dar um conselho, leve pouca coisa. Para uma mãe, a bagagem é pequena, para o bebê é menor ainda, e o marido que eu falo que tem vida fácil. Então, o marido vai com uma bermuda, uma camiseta, um chinelo no pé, é tudo prático. Porque os itens, principalmente, que vocês se preocupam, que são os de higiene do bebê, eles são de responsabilidade e organização da própria maternidade. Então, a princípio, a sua bagagem é uma bagagem pequena. Mas tem uma coisa importantíssima aqui. Não pode faltar, no dia do teu parto, o seu cartão de pré-natal. Cartão de pré-natal é a sua identidade durante todo o processo da gravidez e no dia do teu parto. Então, não esqueça o seu cartão. A identidade, a carteirinha do seu plano de saúde, enfim, isso tudo você vai precisar lá. É preciso a gente pensar se você vai querer ter uma enfermeira obstétrica junto, se você vai querer ter uma doula, se você vai querer ter, além do parceiro, alguém da sua família, alguém que te traga segurança. Aqui está o meu conselho para você. Tenha junto com você quem te dá segurança no momento do parto. Eu tive recentemente uma paciente que o sonho dela era ter um parto vaginal, mas a mãe tinha tido 3 cesarianas. Cada contração que ela tinha, ela gemia, a mãe dizia, minha filha vai logo com a cesárea. Então isso acabou gerando um estresse para ela, uma insegurança, uma angústia interior. Ela mesma dizendo, poxa, será que vale a pena eu seguir, sendo que a minha mãe, que é uma pessoa tão ligada a mim, está me pedindo o contrário? Quando tudo dá certo, gente, foi ótimo. Mas quando, se por acaso mudar de via de parto, ela vai dizer, minha mãe estava certa. Então, assim, é preciso que construa essa programação, e eu até vou dar outro conselho para vocês. Tenham na consulta do planejamento de parto todas as pessoas que estarão contigo neste momento. Se a sua mãe vai estar na sala de parto, traga ela para a consulta, porque isso ajuda também a pessoa a tirar dúvidas e isso vai transmitir também maior tranquilidade e segurança. No momento que vocês se internarem, isso tudo vai ser organizado dentro do hospital, para onde vão. Doutora Silânia, eu já vou direto para a sala de parto? Não necessariamente. Às vezes ainda vai passar pelo apartamento.
Se for para parto normal, às vezes vai ser levado para o apartamento antes da suíte de parto e tudo mais, tá bom? Em que momento um casal deve se deslocar para a maternidade? Bom, obviamente, se for uma cesárea programada, eles devem chegar ao hospital com pelo menos 1 hora de antecedência, para vencer a burocracia da internação, para eles poderem ter tranquilidade em relação à organização das coisas e ninguém chegar naquela correria. Obviamente que tem que contar com o trânsito também. Então, cheguem com tranquilidade. Se estiver em trabalho de parto, aí tem uma série de quesitos que a gente vai conversar num vídeo específico sobre trabalho de parto, para vocês entenderem as diversas fases e o melhor momento de fazer a internação, tá? Se por acaso começar a ter contração e mesmo em trabalho de parto o objetivo for para cesárea, eu até diria, ok, já iniciou o trabalho de parto, vão imediatamente para o hospital, porque também vai te dar tranquilidade não estar tanto tempo esperando por essa cesariana. Se você almeja ter foto, filmagem, música na sala de parto, tudo isso é importante. Em se falando em música, eu vou brincar uma coisa com vocês aqui, contando uma outra história, porque eu gosto de contar histórias. Eu tive um casal super querido que estava no ápice daquele filme Rei Leão. Olha só, gente, há quanto tempo e eu ainda não me esqueci dessa história. Porque ela queria que, na hora do nascimento, a música do Rei Leão estivesse tocando. Só que ela fez uma playlist de 200 músicas. E na hora que o bebê ia nascer, um parto vaginal, o pobre do marido estava lá louco caçando onde é que estava essa música. Então aqui vai uma dica para vocês. Se vocês escolherem uma música específica para o nascimento, coloquem essa música numa playlist única. Tudo bem? Porque na hora que o obstetra disser vai nascer, vocês vão dar o stop na playlist longa e vão dar o play na única música que vocês querem que esteja tocando na hora do nascimento. Mas eu acho que a música ambienta, a música que vocês escolhem tem uma história que linka vocês. Então, eu acho isso uma coisa gostosa. Tanto no parto normal quanto na cesárea, a música na sala de parto também cria um silêncio, uma harmonia, porque dentro da sala de parto a gente precisa de muitas pessoas, cada um com seu papel, mas é importante que a música vai dando essa suavidade no processo. E aí, claro, vocês podem dizer, doutora Silândia, eu quero que tenha menos luz, quero mais luz, e escolher determinadas posições. Isso tudo faz parte do planejamento, mas de uma forma suave e tranquila. Nesse planejamento do parto, não é só a via de parto, seja vaginal ou operatória, que é importante de ser discutido. É preciso contextualizar vocês para vocês entenderem o que vocês irão fazer a partir do momento em que o bebê nascer. E eu vou dizer para vocês, tem uma equipe para cuidar de vocês, mas é muito interessante que vocês cheguem sabendo o que é o ideal de ser feito. Por exemplo, todo mundo pede para o bebê nascer e ficar em contato com a mãe. Sim, esse é o mundo ideal. Nós já temos hoje vários trabalhos mostrando a importância de um bebê ser rapidamente colonizado por bactérias da pele da mãe e do pai, ou seja, bactérias da família, em vez de ele ser colonizado por outras bactérias que inclusive podem ser hospitalares. Então, um bebê que nasce bem, chorando, vigoroso, rosado, o pediatra está do lado, vai dar todo o suporte, mas esse bebê é colocado em cima da mãe, em contato com a mãe e com o pai imediatamente. E, obviamente, que a gente vai ter aquele cuidado de aquecer o bebê mesmo estando no seu colo, mas deixando ele em contato pele a pele. Então, isso faz parte do protocolo, seja do parto vaginal, seja da cesariana. Nenhum problema na cesariana. A gente tem todos os cuidados de evitar a contaminação do campo cirúrgico, que é estéril. A gente já tem todas as técnicas definidas para isso, mas isso já é uma rotina. Neném que está bem, ainda vai ficar ligado pelo cordão umbilical durante alguns minutos. Ele aproveita todo o sangue que está armazenado no cordão e isso é bom
porque diminui a chance de anemia do recém-nascido e isso aumenta o volume de sangue do bebê. Normalmente é o pai que corta o cordão. Eu até brinco com eles que se eles não cortarem o cordão, eu cobro mais caro pelo parto. Porque eu já nem sei cortar cordão, eu falo para eles. Mas é muito tranquilo, a gente está lá é para isso mesmo, a gente vai orientar exatamente como é que vai ser feito esse corte do cordão, seja no parto normal, seja na cesariana. Durante a primeira hora de vida do bebê, você, mãe, e você, pai, tem liberdade plena de estarem com seu bebê assim que o pediatra disser o ok. Essa hora de ouro que a gente chama, ela é muito importante. Não necessariamente você já tem que colocar o seu bebê para mamar, mas ele está ali em contato com você, identificando a sua mama. Isso é muito importante nesse vínculo, na liberação de vários hormônios que você vai se beneficiar, inclusive do processo de amamentação. Depois esse bebê é cuidado pelo pediatra, pelo neonatologista. É o momento de pesar e o pai fazer todos os registros. É o momento de medir o bebê. E vocês vão estar juntos depois numa recuperação pós-operatória. Até porque, na primeira hora de parto, em especial, é muito importante que tenha toda uma equipe ainda te observando, porque a gente fica atento à questão do sangramento pós-parto. E a gente faz um planejamento, é muito individualizado, é ouvindo o que vocês querem. E a partir de uma determinada idade gestacional, esse é o tema mais relevante até o parto acontecer. Então, se surgiram dúvidas em uma consulta, traga para a próxima consulta, porque a gente precisa de fato estar esclarecendo e construindo isso da melhor maneira possível. Se você tiver dúvidas, quiser me mandar alguma mensagem, algum questionamento, pode fazê-lo livremente, mas, sobretudo, atrele-se ao seu obstetra. Pergunte tudo a ele. Confirme todos os protocolos que ele utiliza na assistência ao parto. Leve para ele todas as expectativas, mas também ouça dele toda a realidade que envolve a tua situação para que ele promova o melhor parto, o parto mais saudável possível.